Na semana passada, nós vimos a consistência do raciocínio, ou seja, a parte lógica do texto dissertativo. Hoje nós vamos ver a evidência, que é aquela parte que você dá ao seu texto credibilidade. Quais são as formas mais comuns de evidência? Os fatos, porque contra os fatos não há argumento, os exemplos, as ilustrações, os dados estatísticos, sejam tabelas, números, mapas, etc., e o testemunho. Nós vamos ver cada um deles separadamente. Em primeiro lugar, vamos ver os fatos. Ora, nós já vimos que contra os fatos não há argumentos. Então, quando no seu texto, na argumentação, no desenvolvimento da sua redação, você cita um fato concreto, um fato conhecido, para fundamentar aquilo que você está dizendo, não há como negar. Aquilo dá ao seu texto uma força, uma vivacidade que é impossível não convencer o avaliador, que é o objetivo da sua argumentação. Agora, não é qualquer fato, é um fato que seja conhecido, é um fato que seja notório. Precisa tomar cuidado para não citar um fato já ultrapassado, não citar um fato que já se perdeu no tempo, que o próprio avaliador já esqueceu. Então é preciso tomar muito cuidado na hora de selecionar o fato que você vai citar na sua argumentação. Não selecione qualquer fato, escolha um fato que seja notório, que tenha tido grande repercussão, ou que esteja nos livros de história, ou que seja uma coisa de grande divulgação. Se você cita um fato que aconteceu com o seu vizinho, isso não vai ter valor algum, porque quem é que conhece o seu vizinho além de você mesmo? Então, muito cuidado na hora de selecionar o fato. Primeiro, ele tem que estar ligado ao tema, não é qualquer fato. Segundo, ele tem que ser bem encadeado através de algum elemento coesivo. Por exemplo, falar neste assunto, por exemplo. Mas muito cuidado para não se perder, dá tanto espaço para contar o fato que simplesmente não sobra mais espaço para continuar a redação. Vamos imaginar que eu estou falando da deficiência da Previdência. Então, eu quero citar um fato para fundamentar o que eu estou dizendo. Eu poderia mostrar, por exemplo, que pessoas se veem obrigadas a recorrer a hospitais particulares porque o hospital público não está em condições de atendê-lo naquele momento. Então, esse fato, ele dá sustentação ao meu texto. Os exemplos, eles são tirados de uma determinada situação. Por exemplo, o professor que precisa ministrar aula em várias escolas ao mesmo tempo para poder ganhar um salário digno. Isso é um exemplo de sacrifício a que estão sujeitos os professores de escolas particulares. Todo exemplo é um fato, mas nem todo fato é um exemplo. Precisa tomar muito cuidado para não misturar as coisas. Além dos fatos e exemplos, eu tenho também as ilustrações. O que é a ilustração? Eu posso não ter um fato concreto com o nome, endereço de uma determinada pessoa, mas eu posso imaginar uma situação em que aquele fato poderia acontecer. Nesse caso, eu tenho uma ilustração. Eu poderia, por exemplo, narrar o que poderia acontecer, ou provavelmente acontecerá em determinadas circunstâncias. Mas nem por ser imaginada, ela perde seu valor argumentativo, desde que ela ilustre bem aquilo que estou dizendo. Esse é o principal objetivo da hipótese, tornar mais plausível uma coisa que é muito abstrata. Então, fica mais real, mais fácil de entender. Observe neste exemplo aqui que a ilustração ela é uma narração, ou seja, a ilustração geralmente é uma mistura de narração com dissertação. Ela é traiçoeira, assim como o exemplo, o fato, porque eu poderia me estender demais na ilustração e esquecer que eu só tenho 30 linhas para desenvolver todo o meu argumento, ou simplesmente perder o meu raciocínio inicial. Então, mesmo sendo uma coisa fictícia, mas eu tenho que ser bem sintético para não perder tempo. Vemos que o principal objetivo da ilustração é tornar uma coisa muito abstrata mais pessoal, mais fácil de eu mentalizar. Eu posso estar falando de uma coisa que é muito abstrato, então, através da ilustração, é como se eu estivesse vendo aquela situação. Não precisa ser real, eu posso criar essa ilustração. O que ela não pode é desvirtuar, é fugir ao tema. Ela tem que estar dentro do tema. Mas a ilustração ela também pode ser real, não necessariamente hipotética. Nesse caso, qual a diferença então entre a ilustração real e o fato ou o exemplo? Nesse caso aqui,
embora tenha acontecido, eu não sou capaz de localizar o nome das pessoas, o endereço, e nesse caso eu apenas descrevo com poucas palavras algo que realmente aconteceu, mas que eu não conheço os detalhes. Por exemplo, se fosse hoje, eu poderia falar, se eu estivesse falando de abandono de criança ou situação de perigo, eu poderia dizer, no meu texto, por exemplo, aquele garotinho que caiu do nono andar lá em Recife, Pernambuco. Então, eu não dei o nome da criança, o nome dos pais, eu não fiz um artigo jornalístico, mas é algo que é real, mas dito sem entrar em muitos detalhes. Os dados estatísticos, eles conferem ao seu texto argumentativo uma força muito grande. Eles são tão importantes que praticamente todo texto motivador do Enem já traz em gráficos, estatísticas, números absolutos, porque isso é muito importante. É muito difícil você contra-argumentar quando o seu argumento está baseado em dados, em números, lembrando que é preciso citar a fonte, se for o IBGE ou qualquer outra fonte. E os dados estatísticos que aparecem nos textos motivadores podem e devem ser citados, desde que você refira à fonte de onde eles foram tirados. Vejamos aqui um exemplo de emprego de dados estatísticos. A violência contra a mulher no Brasil tem apresentado aumentos significativos nas últimas décadas. De acordo com o mapa da violência de 2012, o número de mortes por essa causa aumentou em 230% no período de 1980 a 2010. Além da física, o balanço de 2014 relatou cerca de 48% de outros tipos de violência contra a mulher, dentre esses a psicológica. Nesse âmbito, pode-se analisar que essa problemática persiste por ter raízes históricas e ideológicas. Observe que eu tenho aqui dois conectivos. Né? Para começar, eu digo de acordo com o mapa da violência, ou seja, eu atribuo a veracidade desses números que vem a seguir a essa instituição, ou seja, se estiver errado, a culpa não é sua, é deles. Em seguida disso, isso prova, né, nesse âmbito, isso vem a demonstrar, não é só número solto, esse número tem que estar conectado com o seu texto. A outra forma de evidência para um texto é o testemunho. O testemunho o que é? É alguém específico contando uma situação. Ele é muito forte, mas não é adequado para o Enem, já que é uma pessoa específica e o texto do Enem deve ser objetivo. Também precisa ter a permissão dessa pessoa para citar o fato concreto, mas ele é muito útil para um texto dissertativo que seja para a sala de aula, não necessariamente para o Enem. É um caso, é um exemplo real de uma pessoa real, como se eu estivesse contando algo da minha vida para ilustrar aquilo que eu estou dizendo. A partir daqui, nós vamos ver algumas estratégias de argumentação. Quando você vai argumentar no seu texto para provar que a sua tese que apareceu lá na introdução está correta, é a melhor, você tem que organizar o seu raciocínio de uma maneira lógica, nós já falamos isso. Uma das mais simples é a causa e consequência, ou seja, eu mostro uma coisa e vou dizer por que aquilo acontece. É basicamente uma explicação didática de algo que eu já falei antes, né? Então, bem simples, bem didático. A argumentação por exemplificação é também outro tipo simples. Nesse caso, como nós já vimos anteriormente, quando nós falamos o que é um exemplo, no meu texto, eu cito como exemplo algo que vem ilustrar bem aquilo que eu estou dizendo. Agora, cuidado ao escolher o exemplo. Tem que estar dentro do tema. Às vezes o exemplo apenas parcialmente está ligado ao tema, e às vezes ele mais complica do que ajuda. Então, muito cuidado para selecionar bem o seu exemplo e não dar muito espaço para ele que venha prejudicar o resto da sua argumentação. Vamos ver um exemplo aqui de uma argumentação por exemplificação. Então, eu digo, a reforma da Previdência prevê que o trabalhador contribua por 40 anos para poder se aposentar com o valor integral do salário. O que já acontece, por exemplo, no Japão, onde a média de vida do trabalhador é de 84 anos. Observe a expressão por exemplo. Se você vai argumentar por exemplificação, você precisa deixar bem claro que se trata de um exemplo. Essa expressão, por exemplo, tem de aparecer. A argumentação por dados estatísticos, nós já falamos agora há pouco que é um dado estatístico, né? São as tabelas, são os gráficos, são os números que podem ser absolutos ou relativos. É muito importante dar muita força ao seu argumento, mas é preciso tomar cuidado. Não apenas jogar um dado estatístico, mas tem que fazer uma relação. O que aquilo quer dizer?
Isso prova o quê? Então, depois de citar o número, 30%, 20%, 10 mil pessoas, seja lá qual for o número, eu preciso mostrar em seguida o que aquilo significa, ou seja, isso mostra que esse problema está aumentando, está diminuindo. Então, tem que ter uma relação lógica entre os números e o seu texto. Vejamos aqui um exemplo bem simples. Ora, dizem que o capitalismo produz riquezas para todos, mas 2% da população da Terra é dona de 50% de todas as riquezas do planeta. Os outros 98% devem dividir entre si os 50% da riqueza do planeta que sobra. Então, não apenas os números em si, mas mostrar a consequência, ou seja, a acumulação de capital. 2% fica com metade da riqueza, os outros 98% tem que dividir os outros 50% restantes. Então, mostrar, através dos números, estou argumentando, estou mostrando a injustiça da concentração de renda. Outra forma de dar força ao seu texto é o argumento por testemunho de autoridade. Nesse caso, a pessoa que você vai citar, ou pode ser uma instituição, tem que ser renomado, tem que ser alguém que tem muita credibilidade, ou seja, um escritor, um filósofo, um político, mas seja lá quem for, tem que ser alguém renomado, alguém que é tido no meio acadêmico, na sociedade, como uma pessoa séria, uma pessoa que merece confiança. Não vai citar qualquer pessoa só porque você achou o nome dele bonito ou porque foi uma coisa que você encontrou. Esse argumento, você já pode ter conhecimento dele, das suas leituras, de repente você pode encontrá-lo até nos próprios textos motivadores. Agora, diga o nome da pessoa, que a responsabilidade é dele. Vamos imaginar que eu estivesse falando aqui sobre equilíbrio político internacional, ou seja, paz mundial. Então, aqui eu citei, a esse respeito, o professor Noam Chomsky, do MIT, sustenta que os Estados Unidos são o principal fator de desestabilização política e econômica do planeta. Observe aqui o elemento coesivo. A esse respeito, ou seja, por falar nisso. Em seguida, eu apresento o professor Noam Chomsky, que é uma das maiores autoridades do mundo, e eu coloco a responsabilidade dele. Se por acaso não for verdade, a culpa não é minha, é de quem falou. A argumentação por contra-argumento é uma forma polêmica de dissertação. Nesse caso, eu já começo dizendo que o que a pessoa falou está errado, ou seja, eu contraponho um argumento com outro argumento. Então, é apagar fogo com fogo. É uma forma polêmica, mas é bem bonita, é bem interessante. Se o aluno conseguir palavras bem argumentativas, isso tem uma força muito grande para o seu texto. Observe que a argumentação por contra-argumento, ela é como que um diálogo, né? Eu já começo me opondo a uma determinada posição. Então eu digo, o aborto realmente pode parecer uma solução para a gravidez indesejada, porém, existe uma solução muito melhor, que são os eficazes e conhecidos métodos anticoncepcionais. É muito melhor se prevenir com responsabilidade do que assassinar uma vida inocente. Eu já começo apresentando uma posição a qual eu pretendo rebater, que o aborto pode parecer a solução para a gravidez desejada. Mas em seguida, eu me oponho a esse argumento com outro argumento de minha autoria. A argumentação por comparação, que é outra estratégia de argumentação, ela também é muito forte na medida em que ela compara duas realidades dentro do mesmo tema. Então, se eu estou falando de um tema de respeito de Brasil, e eu conheço uma outra realidade que apoia ou contrapõe essa que eu estou falando, isso dá muita força ao meu texto. Vejamos aqui. Enquanto países como a Inglaterra e o Canadá têm leis que protegem as crianças da exposição ao sexo e à violência na televisão, no Brasil não há nenhum controle efetivo sobre a programação. Não é de surpreender que muitos brasileiros estejam defendendo alguma forma de censura sobre a TV aberta. Então, eu comparei a realidade do Brasil com a realidade da Inglaterra e do Canadá como forma de dar força ao meu argumento. Vamos ver aqui um exemplo de argumentação por comparação. Então eu digo, para o governo Temer, o trabalhador só deve se aposentar depois de contribuir por 40 anos com a Previdência. No entanto, ele mesmo se aposentou aos 51 anos de idade. E o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, principal defensor da reforma da Previdência, se aposentou aos 53 anos. Nesse caso aqui, até o tema é a reforma da Previdência. Então eu fiz uma comparação entre o que defende os reformadores, os defensores da reforma da Previdência, e o que de fato acontece, ou seja, ao mesmo tempo que eles querem que o trabalhador trabalhe por 40 anos para poder se aposentar,
eles se aposentaram com a idade mínima. Então, há uma comparação que deixa em realce a incoerência, para não dizer a hipocrisia de quem defende essa reforma. Essa aqui também, a argumentação condicional, ela é muito boa, porque ela é um pouco dialógica. É como se eu estivesse conversando com alguém e, ao mesmo tempo, eu dou a essa pessoa uma margem de possibilidade de ele estar certo. Mas isso é apenas uma estratégia para eu, em seguida, mostrar que aquilo está errado, ou está certo, dependendo da minha tese. Então, eu começo com se, caso, porventura. Eu crio uma possibilidade para, em seguida, mostrar o que eu realmente desejo. Esse se, caso, porventura, essa possibilidade, não é que eu esteja em dúvida, é só uma estratégia em que eu respeito ou finjo respeitar o outro argumento para, em seguida, colocar o meu argumento em evidência. Observe aqui nesse exemplo que eu já começo com o se, né? Então, se for mesmo necessário que o trabalhador contribua durante 40 anos com a Previdência para poder se aposentar, então muitos estarão condenados a morrer trabalhando, pois no Nordeste a média de vida do trabalhador está bem abaixo dos 65 anos. Então eu começo com o se, que é para dar um pouco de credibilidade ao argumento que eu pretendo enfrentar. Como se eu dissesse, olha, isso até pode ser verdadeiro, mas eu vou mostrar que você está errado, ou certo, dependendo da minha tese.